vejo assim, eu já dei aula no IBMEC durante muitos anos, Aham, atuei também em empresa pública, né? E eu vejo assim que, na verdade, os profissionais chegam, né? Se preparam, logicamente, para entrar na sim. carreira, que vão pegar Banco do Brasil. Não é fácil um Aham. profissional entrar Não. lá, né? Tem Aham. que ralar bastante, estudar. E aí, de repente, quando ele chega lá, ele se depara com algumas situações que muitas vezes não bate com os valores deles, né? Eu Uhum, vejo muito isso uhum, nos atendimentos de mentoria que eu faço. As pessoas às vezes estão assim desmotivadas porque elas veem que o colega do lado não faz nada, mas a empresa também não toma nenhuma atitude com ele, né? uhum, uhum, É, eu vejo assim que de repente nem todos os gestores estão preparados para fazer uma avaliação de desempenho, dar um feedback legal, e aí as pessoas acabam que alguns entram num processo meio depressivo, ficam se questionando o uhum, que é que eu estou fazendo aqui, agora para onde eu vou, uhum, entendeu? E uhum. aí? Conta a sua experiência, como é que sai dessa situação para não ficar É, sofrendo? isso é verdade. Eu acho assim, Lourdes, em toda situação que a gente enfrenta de desmotivação, primeiro a gente tem que tentar entender o porquê. Se o do lado não está produzindo o que a gente produz, eu acho que a gente tem que ter foco na gente, no nosso, na nossa trajetória, né? Então, assim, primeiro entender o quê? Por que eu estou me sentindo assim desmotivado? Por que eu não tenho vontade? Por que eu tinha uma expectativa muito grande, por exemplo, de rapidamente ascender e eu não consegui, né? Porque muitas vezes a gente entra na empresa sem conhecer bem o funcionamento da empresa, sem olhar essa carreira. Há quanto tempo eu vou ficar nesse cargo? Algumas empresas têm regras assim. Você entra, estabelece ali no início 2 anos, 1 ano, dois, depende, não pode isso. A maioria entra sem entender a trajetória, como funciona dentro. Depois que eu entrar, eu descubro, né? E tudo é possível de acontecer nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que ter, o profissional tem que ter um olhar para si. Está desmotivado, tentar entender por quê. Se tem um gestor, como você colocou, que não o avalia como ele espera, como ele gostaria, e isso influencia de forma, digamos, negativa a ascensão dele, a possibilidade dele crescer, eu acho que tem que ter diálogo, né? Eu acho assim, o profissional ele tem que conhecer as competências que ele tem, então ele tem que ter noção, autoconhecimento, se perceber, né? E se sentir seguro e saber por que provocar uma conversa com esse gestor, no sentido assim, ó, como está o meu desempenho? Né? Na hora da avaliação, a gente não consegue muitas vezes conversar com um espaço bom. Então, assim, eu acho que a iniciativa é uma, digamos assim, é uma competência muito importante para o profissional. Está desmotivado, tentar entender, porque, assim, dentro da própria empresa, a gente pode achar, muitas vezes, outras possibilidades de trajetória, outras, digamos assim, outras vagas, outros caminhos que podem acrescentar. Não necessariamente uma carreira ela é feita por ascensão em termos de degrau, né, Lourdes? Exato. Uhum. Então, nem sempre, muitas vezes, você dá uma caminhada para a lateralidade e descobre o prazer de trabalhar. Eu sempre digo para as pessoas assim: a gente precisa ter o desejo de aprender mais. Não importa que o outro não queira, não importa que o outro esteja ali na mesmice, como a gente diz, né? O que importa é o que eu estou buscando. E se eu não estou encontrando aqui, eu tenho que tentar pelos caminhos que a empresa me permite, pelos caminhos que ela me apresenta, né, os caminhos oficiais, digamos assim, e buscar uma saída. Não encontrando, eu acho que tem que buscar eu acho que, pelo menos na minha experiência, buscar uma outra área onde você tenha oportunidades diferentes, né? Mas o importante, eu acho, é não não permitir que essas forças externas desanimem você. Então, tentar buscar caminhos que te façam mais felizes dentro da empresa. Então, é a rede de conhecimento, é trocar com uma pessoa que você confia aquilo que você está sentindo, talvez um mentor, né? Buscar alguém que tem uma experiência maior que a sua para mentorar você, para orientar, trocar ideias, né? Então, eu acho que é assim, é se movimentar, sabe? O movimento é muito importante. Você falou coisas assim fundamentais, né? Eu também vivi dentro de empresa pública, né? E a gente